Olá, querido aluno, querida aluna, bem-vindo ao meu canal de Física. Sou o professor Tiago Conrado, seu professor de Física. Na aula de hoje vamos falar sobre termologia. E dentro da termologia vamos estudar termometria. O que é termologia? Termologia é uma área da física que trabalha com as questões da temperatura, troca de calor, dilatação dos objetos, tudo que envolve temperatura, medição de temperatura, calor e esses tipos de conteúdo relacionado é tudo assunto da área da termologia. Vamos ver. Termologia, termometria. O que nós trabalhamos na termometria? Nós trabalhamos a questão da temperatura, a medição nas escalas termométricas, Celsius, Fahrenheit, Kelvin, essa questão da variação da temperatura, a sensação do que é quente, frio e por aí vai. Transferência de calor, vamos entender melhor a diferença entre temperatura e calor, que são coisas completamente diferentes. Vamos entender por que quando nós pegamos uma xícara de café, eu estava com uma xícara aqui, uma xícara de café ou algum objeto quente, por que ele esfria? E por que quando pegamos um cubo de gelo e colocamos no meio ambiente, por que esse cubo derrete? Vamos entender a relação do porquê que há uma troca de calor, uma transferência de calor entre os objetos. Vamos entender tudo relativo a este assunto. Aonde utilizamos a termometria? Aí eu coloquei uns exemplos aqui para a gente poder entender onde que nós vemos a termologia em ação no nosso dia a dia. Eu coloquei aqui na cozinha. Quem trabalha em cozinha industrial ou já viu na televisão ou no programa MasterChef, aqueles termômetros culinário comprido, que é uma vara de metal, que o cozinheiro espeta no meio do bolo, na comida ou no prato, para medir a temperatura, para saber a temperatura da cocção, para saber se a parte interna do frango já está cozido o suficiente. A temperatura é muito utilizada na cozinha, na hora de cozinhar. Você saber se a água já está chegando na temperatura ideal, ou o óleo para poder fritar alguma coisa. No corpo humano, a nossa temperatura interna corpórea, se eu não me engano, é por volta de 27 graus Celsius. Vamos entender também essa questão da temperatura corpórea, ou seja, a temperatura externa é uma coisa, mas a interna, dentre os meus órgãos, é outra. Onde utilizamos a questão da temperatura? Pontes. Vocês já notaram que numa ponte, ela é feita em blocos. Em cada bloco você vê que na ponte tem um vão. Você está atravessando a ponte, você observa que a cada parte dessa ponte tem um vão. E esse vão, ele é proposital, porque a ponte, ela dilata, ela se expande e se contrai. Então, se a ponte fosse feita justa, ela poderia sofrer rachaduras, danos sérios. Então, nas pontes, vocês notam, não sei se vocês já observaram, que existe um certo vão entre um bloco de uma ponte e outro. É como se fosse peças que são próximas, não justas, que deixam um certo espaço para a ponte poder dilatar e contrair. As redes elétricas. Já parou para notar que quando você anda na rua e observa as redes elétricas, os cabos, parece que às vezes estão alongados, parece que está frouxo, e tem vezes que você olha para esses cabos, parece que estão justinho. Há uma dilatação e uma contração também dos cabos. Isso é devido a mudanças de temperatura. Quanto mais quente acontece uma coisa, quanto mais frio acontece outra. Então nós vemos essa questão da termometria em muitos lugares do nosso dia a dia. Vou citar um exemplo aqui por fora. Quem nunca já teve uma garrafa que não conseguia abrir, aí vem aquela pessoa genial e esquenta a tampa,
coloca na boca do fogão ou risca um fósforo e afrouxa e consegue abrir a tampa. Por que que abre? Porque com o calor os objetos costumam dilatar e ao dilatar a tampa afrouxa e facilita a sua abertura. Então com o calor as coisas dilatam, com o frio elas se contraem. Então temos aí alguns exemplos de onde nós utilizamos a termometria. Agora vamos analisar aqui um dos instrumentos mais utilizados para mensurar temperatura, que é o termômetro. Nós utilizamos o termômetro quando estamos com febre para saber se a gente está com a temperatura corpórea acima ou abaixo do normal. Então, eu deixei aqui anotado, até desenhei um termômetro, que legal, olha, e eu deixei escrito aqui o quê? Que no termômetro ocorre algumas situações. Primeiro, a dilatação térmica. Por quê? Dentro do mercúrio, desculpem, dentro do termômetro existe um líquido, um metal na forma líquida chamada mercúrio. E por que que os termômetros trabalham com mercúrio? Porque o mercúrio é um metal, um dos metais que é encontrado na forma líquida, né? Ele é trabalhado na forma líquida e o mercúrio ele é muito sensível a oscilações de temperatura. Então o mercúrio ele é ideal nessa situação porque na temperatura ambiente ele está na forma líquida e porque ele tem uma sensibilidade muito grande, ou seja, qualquer variação de temperatura, o líquido ele vai sofrer uma dilatação térmica. Então o que acontece no termômetro é que quando a gente segura o termômetro, o mercúrio ele vai sofrer uma dilatação de acordo com a temperatura que está o seu corpo. Ou seja, de acordo com o aumento da temperatura, esse mercúrio vai se dilatando, vai se expandindo e ele vai subindo no vidro até marcar a temperatura que é daquele momento na mão da pessoa, no corpo, ou seja lá o que for, onde você tiver colocado esse termômetro. Então, o termômetro ele sofre uma dilatação térmica. A substância que geralmente é utilizada é o mercúrio, devido a essa alta sensibilidade e devido esse metal estar na forma líquida, a temperatura ambiente, e nós temos no termômetro as escalas de medida. Alguém teve a ideia genial de fazer uma escala para poder corresponder que cada 1 grau Celsius, Kelvin ou Fahrenheit, aumentado ou diminuído, equivale a uma medida dessa aqui. Então, alguém teve um trabalho de montar uma escala, ou seja, de acordo com a temperatura aumenta, o mercúrio ele vai sofrer uma dilatação térmica, ou seja, ele vai expandir, e conforme ele expande, ele vai subir o equivalente a uma temperatura. Então, alguém teve esse trabalho. Existem outras formas de calcular, medir a temperatura de alguma coisa. Tem várias formas, mas o termômetro é o que mais conhecemos no nosso dia a dia. Agora vamos entender a diferença entre calor e temperatura. Por mais que eu já tenha definido aqui a diferença entre temperatura e calor, aqui eu vou falar superficialmente e aqui eu falo mais de forma aprofundada. Calor. Calor, o que é calor? Vamos entender que o meu corpo, esta vasilha aqui, esse pincel, este quadro, esta mesa, esse celular, tudo que existe, inclusive o nosso corpo, qualquer objeto, é formado por átomos, partículas, moléculas. E o que é calor? O calor não é a temperatura. O calor é o estado de agitação das moléculas. Ou seja, imagina que você pegou um microscópio e está analisando um pequeno pedaço de, sei lá, uma gota d'água. Você está analisando. Aí você olha que os átomos da água estão bem lentos.
Aí, de repente, os átomos começam a ficar mais agitados, as moléculas começam a ficar agitadas. Quanto mais agitado ficar esses átomos, essas moléculas começam a ter um estado de agitação maior, elas começam a colidir com as outras e começa a gerar energia. Essa energia é o que nós chamamos de calor. Calor são ondas, é uma forma de propagação de energia. Todo corpo que está em atos de movimento rápido, forte, ele gera calor. Quando você faz uma atividade física, quando você corre no parque, na praça, você não sua, por quê? Seus músculos estão trabalhando, automaticamente você gera calor. Então, calor é a consequência de um certo trabalho. A nível atômico, nós entendemos então que calor é o estado de agitação das moléculas e dos átomos. Conforme eles se agitam, eles geram calor. Agora, a temperatura, diferentemente do calor, a temperatura é a mensuração desse estado de agitação da molécula. É poder mensurar numa escala termométrica qual a temperatura de um corpo. Eu posso ter uma noção do estado de agitação das moléculas através do termômetro. Se eu pegar o termômetro e medir a minha temperatura agora, eu vou estar vendo qual é a temperatura corpórea no momento. Ou seja, a temperatura ela vai indicar quanto que de calor o meu corpo recebeu ou está liberando para o meio externo. Em relação à temperatura, eu vou deixar aqui, vou explicar exatamente um pouco depois, mais a fundo, como que funciona essa questão aqui da temperatura. Olha, então troca de calor não é a mesma coisa que temperatura. Olha, o aumento da temperatura, mudança do estado físico da matéria. Eu coloquei aumento da temperatura porque, conforme um corpo recebe calor, recebe energia, não vou usar a palavra calor, vou usar a palavra energia. Quando um corpo recebe energia, automaticamente, dependendo de quanto de energia ele receber, vai haver um aumento de temperatura. Da mesma forma que um corpo, se perder energia para o meio externo, vai haver uma queda de temperatura. Mas não quer dizer que calor e temperatura são a mesma coisa. Agora vamos analisar aqui a mudança do estado físico da matéria. Vou dar o exemplo da água, mas quando um objeto, um corpo, qualquer coisa sofre um aumento de temperatura, acontecem algumas coisas com ele. Mudanças físicas, mudança em relação às suas medidas, mudança de cor, depende muito do objeto, da sua classe, mas enfim, ele sofre algum tipo de consequência. Vai acontecer alguma mudança nele, seja física ou na cor, alguma coisa vai mudar. Então vamos entender na água. O gelo. O que é o gelo? O gelo é a água congelada. Quando você pega um microscópio e for analisar o gelo, você vai observar que no bloco de gelo, os átomos estão lentos, estão muito devagar. E pelos átomos estarem muito devagar, não está gerando calor. Então o que é frio, que no caso é o cubo de gelo? É a ausência de calor. Vamos entender mais para frente que a sensação de calor, frio, é relativo. Isso eu vou explicar mais para frente. Então, o gelo, ele está ali duro, né? O gelo, não é duro? O gelo. Por que ele é duro? Porque os átomos estão tão lentos e eles estão agrupados de uma forma que a sua estrutura de átomos, moléculas, tudo, está tão agrupado que forma o bloco de gelo. Aí você pega esse gelo e coloca no fogão para poder aquecer. O que acontece com esse gelo? Ele vira água. Então, conforme a temperatura aumenta, esses átomos que estão muito lentos do gelo começam a ganhar um pouquinho de velocidade. Aí o que acontece com a água? O gelo ele sofre uma mudança de estado físico, da forma sólida passa a ser líquido.
a água. Os átomos da água, eles têm uma estrutura mais maleável, H2O, como nós conhecemos, né? 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então a água não tem forma. A água ela ocupa o formato do objeto que você a coloca. Então a água, conforme aumenta a temperatura, o gelo se transforma em água. E se a temperatura continuar subindo, as moléculas da água começam a ficar mais rápido. Aí começa a colidir uma com a outra. A água começa a ficar quente, porque começa a gerar calor, devido ao movimento dos átomos das moléculas, começa a gerar calor. E com esse calor, a água, quando chega a 100 graus Celsius, de acordo com a nossa escala termométrica, que no Brasil é Celsius, o que acontece? A água vira vapor. Quando a água vira vapor, o que acontece? Os átomos eles estão tão agitados que a água deixa da forma líquida e se torna gás ou vapor. É uma forma até interessante de analisar. Conforme o aumento da temperatura, vocês podem ver que a água ela sofre 2 transformações, da forma sólida para a forma líquida e da forma líquida para a forma gasosa. Tudo isso devido ao movimento dos átomos, moléculas, a agitação. Então, é isso. O caso da água sofre uma mudança de estado físico da matéria, conforme aumenta a temperatura. Vamos ver aqui uns exemplos? Eu não vou falar de todos os exemplos do dia a dia. Vou deixar para você pesquisar em casa, se quiser escrever nos comentários aí o que você pesquisou. Mas eu vou citar uns exemplos. A geladeira. Nunca passou na sua cabeça de pensar em relação à geladeira, como é que ela se mantém fria, como é que ela elimina o calor do seu meio interno e dissipa no meio ambiente? A serpentina que fica atrás da geladeira. Olha, é uma coisa muito interessante se pesquisar para entender como que funciona a geladeira. Como é que a geladeira deixa o ambiente interno frio? O freezer também. O ar-condicionado. Você já parou para pensar por que o ar-condicionado ele é instalado na parte de cima de uma casa? Já pensou nisso? Por quê? Porque o ar quente ele é mais leve. O ar quente ele sobe. E o ar frio é mais pesado, ele desce. Então o que acontece? O ar-condicionado está lá em cima. Ele vai refrigerar o ar quente que está lá em cima. Esse ar quente que está em cima, ele vai ficar pesado, porque ele vai esfriar, e ele vai descer. Então o ar gelado vai descer. E o ar quente que está aqui embaixo vai subir. E conforme esse ar quente sobe, o ar-condicionado ele vai gelar esse ar quente que está lá em cima e vai mandar de volta para baixo. Então o que vai acontecer vai ser um ciclo. O ar-condicionado ele fica lá em cima justamente para todo o ar quente, que é mais leve, sobe, ele vai gelar e o ar frio vai descer. Então dessa forma todo o ambiente vai estar refrigerado. Agora a garrafa térmica. Você já parou para analisar como é que uma garrafa térmica mantém as coisas quentes? É bem simples. Ela funciona através do isolamento térmico. As paredes de uma garrafa térmica, que você tem em casa provavelmente, ou já viu no mercado, ela, nas suas paredes, no entorno da garrafa, tem vácuo. O vácuo, o calor, ele não propaga no vácuo. Então as paredes da garrafa térmica, elas são revertidas por camadas e entre essas camadas não passa oxigênio, não passa nada. É vácuo. E através do vácuo, a garrafa ela consegue reter o calor dentro dela. Agora uma dica, como é que você escolhe uma boa garrafa térmica? O segredo está na tampa. Tem garrafas térmicas que a tampa ela não veda bem essa questão do vácuo, ela não lacra bem. Então acaba que tem garrafas térmicas que retêm o calor por pouco tempo, porque o calor ele consegue passar através da tampa.
Então, as boas garrafas térmicas, elas conseguem isolar bem na parte da tampa, que geralmente é onde dá problema nas garrafas. E o micro-ondas? Você já parou para pensar como que o micro-ondas ele aquece a sua comida? Como que ele aquece e funciona as coisas? O que o micro-ondas faz? O micro-ondas ele não esquenta de qualquer forma. Como o próprio nome fala, micro-ondas. Dentro do micro-ondas existem diversos tipos de raio, ondas eletromagnéticas, ondas, enfim. Eu não sei ao certo, porque eu nunca estudei a fundo, mas até onde eu sei são ondas e elas penetram nos objetos. E o que essas ondas fazem? Elas aumentam o estado de agitação das moléculas. Então, o que o micro-ondas ele faz? Ele agita as moléculas de água que estão contidas no alimento que você colocou nele. Então, se você coloca uma comida, o que o micro-ondas vai fazer? Vai enviar ondas no seu alimento e essas ondas vão direto nas moléculas. É radiação. Vai direto nas moléculas e vai fazer essas moléculas se agitarem. Fazendo essas moléculas se agitarem, elas vão gerar calor. Gerando calor, o objeto vai aquecer. Então o micro-ondas ele funciona basicamente assim. Ele envia ondas agitando as moléculas para que elas fiquem agitadas e assim gere calor. Então tá aí uns exemplos, né, de funcionamentos no nosso dia a dia em relação à termometria. Agora vamos para alguns conceitos em relação à temperatura e em relação a calor. Vamos lá? Vamos entender agora essa questão da sensação de quente, frio, gelado. Entenda uma coisa, quente, frio, morno, gelado é relativo. Eu aqui estou numa sala completamente fechada e não estou com calor. Mas uma pessoa que vem da rua e entra aqui, às vezes vai falar, Tiago, mas que calor tá essa sua casa? Você não está com calor, não? Para mim não está calor, mas para ele está. No Canadá, que é uma região fria, às vezes uma pessoa pode dizer que eu não estou com frio, não. Tá uma temperatura até agradável. E quando eu for para o Canadá, eu vou falar, nossa, mas que frio! Como é que você está aguentando essa temperatura? Então a sensação de calor, frio, quente, frio, gelado, é relativo. Depende muito da pessoa, depende muito da ocasião, depende muito do ambiente. Então, assim, não podemos usar essas sensações como método seguro para poder classificar uma temperatura ou calor. Isso aí não serve para a gente analisar essa questão da termometria, não serve. A energia interna do corpo é o movimento das partículas. Nós estudamos o quê? O calor, conforme eu falei, ele é gerado devido ao movimento das partículas. Quanto mais agitado esse movimento, mais elas se colidem, se mexem e gera calor. Comparação que eu fiz foi quando a gente faz um exercício físico. Você está lá correndo, fazendo uma atividade, você começa a suar depois. É consequência. Então vamos entender aqui através desses dois desenhos a diferença entre um corpo quente e um corpo frio. Um corpo que nós consideramos quente, veja só que eu coloquei de vermelho, para você entender que os átomos que compõem este objeto estão agitados. Devido a essa agitação, eles começam a propagar ondas de calor. Então, automaticamente, nós entendemos que isso está quente, que os átomos estão agitados. Em contrapartida, esse corpo está frio. Observe que eu coloquei de azul para representar o frio e vermelho para representar o quente. O corpo frio, os átomos, estão muito lentos, quase parando. Então, o corpo é classificado como frio porque os átomos e as moléculas, tudo está tão lento que isso não gera calor. Então, o frio nós podemos entender também, entre aspas, como a ausência de calor.
Frio é quando você não tem propagação de calor. Então, frio pode ser considerado ausência de calor. Agora, vamos entender de uma forma definitiva o que é temperatura. Temperatura é uma grandeza, ou seja, por que é uma grandeza? Grandeza porque você pode medir. Temperatura você pode mensurar. Então, por isso que é uma grandeza. Temperatura é uma grandeza física que mede o estado de agitação das partículas, conforme expliquei anteriormente. Quanto mais agitado, mais vai gerar calor e, consequentemente, vai subir a temperatura. Então, a temperatura é uma grandeza física que mede o estado de agitação das partículas de um corpo, caracterizando o seu estado térmico. Então, quando você mede a temperatura de alguém, automaticamente você está caracterizando o seu estado térmico. Qual a temperatura naquele momento daquele corpo? Qual o estado de agitação das moléculas naquele corpo? Termômetro, ele serve para quê? Para medir a temperatura. Basicamente isso. Agora observe, a temperatura de um corpo indica se esse corpo vai ganhar ou perder energia interna ao entrar em contato com outro corpo. O que é a temperatura? Eu vou dar um exemplo. Agora vamos ter um outro olhar sobre a temperatura. Você toma um banho muito quente. O que acontece com o seu corpo durante esse banho bem quente? Seu corpo vai aumentar a temperatura. Quando você sai do banho, o que você sente? Geralmente, a maioria das pessoas relatam que quando toma um banho muito quente e sai do chuveiro, sente frio. Por que a pessoa sente frio? Porque você está tomando um banho muito quente, você sobreaqueceu o seu corpo. Quando você sai do chuveiro, automaticamente, o meio externo ele está mais frio. O meio externo, o meio ambiente, ele não está na mesma temperatura que você. Então acontece que o seu corpo vai perder calor para o meio externo. Você estava tomando um banho muito quente, saiu do chuveiro, você vai se sentir frio por quê? Seu corpo vai perder calor para o meio externo. A tendência natural de tudo no meio ambiente é tender ao equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico explica por que quando você prepara um chá ou um café e coloca na mesa, o café esfria. Por que ele esfria? Por que você pega algo gelado da geladeira, coloca na mesa e esquenta? Por que esquenta? Porque todas as coisas tendem ao equilíbrio térmico. Então, a temperatura de um corpo indica se esse corpo vai ganhar ou perder energia. Se você está mais quente que o meio ambiente, você vai perder energia para o meio externo, que é igual ao exemplo do chuveiro que eu falei. Você vai sentir frio. Agora, se você toma um banho muito frio, o que vai acontecer? Você vai sair e vai sentir um pouco de calor, um pouco quente. Por quê? Você está mais frio que o meio ambiente externo. Então você vai receber calor. Então olha só, nós podemos ter um outro olhar sobre temperatura. A sensação de frio é quando você está perdendo calor para o meio externo. A sensação de calor é quando você está recebendo do meio externo. Então as coisas ficam com frio quando ele perde, calor, quando ele perde energia. Quando as coisas estão quentes, é porque ela está ganhando energia. Então nós podemos entender então que na geladeira e no freezer, a serpentina, ela remove a energia que contém ali dentro da geladeira. Removendo a energia, o ambiente fica frio. Na água, quando a gente coloca para ferver no fogão, por que a água ela esquenta? Porque as chamas estão aumentando o estado de agitação das moléculas. E isso gera calor, então vai esquentar. Então, resumindo, frio é perda de energia, calor é ganho de energia.
É uma outra forma de podermos analisar e entender a temperatura. Agora vamos entender o que é calor. Calor é a energia térmica em trânsito. O que é trânsito? Em movimento. Você está transferindo energia de um lugar para o outro, de um objeto para o outro, de um lugar para o outro, enfim. Trânsito é isso, a energia em deslocamento. Calor é a energia térmica em trânsito entre dois corpos ou sistema. Podemos ter um sistema de vários corpos e está havendo uma troca de calor. Agora vamos entender a questão da medida de temperatura. Vamos entender melhor isso aqui. Algumas características físicas dos corpos variam com a mudança de sua temperatura. Eu anotei aqui alguns exemplos. Eu expliquei já no começo, né? Mas vamos um pouquinho mais a fundo. Como assim? Olha, o comprimento de uma barra metálica. Vamos supor que esta caneta seja um metal. Conforme esquenta, a tendência é que esse metal ele vai expandir de acordo com o seu comprimento, porque é um pincel que ele tem pouca largura, ele tem mais altura, o comprimento dele é maior, então ele tem muito mais átomos em relação ao seu comprimento. Então, quando esse objeto ele for aquecido, eu tenho muito mais átomos nesse sentido. Então, quando gera calor, a tendência é que esse objeto vai dilatar e vai aumentar. Então, o comprimento de uma barra metálica, a tendência é que aumente. Mas preste atenção no detalhe. Eu nunca reparei meu pincel aumentar tanto assim. Professor, você tem razão que os objetos aumentam de tamanho? Aumenta sim. Às vezes o tamanho aí não dá para você perceber. Às vezes o que expande é questão de milímetros, é uma quantidade tão pequena que você não percebe em relação ao objeto pequeno. Mas se você analisar em relação a um objeto grande, talvez o aumento seja perceptível a olho nu. Você possa perceber isso melhor. Então, o comprimento de uma barra metálica, o volume de um líquido, conforme ele aumenta a temperatura, a tendência é que o volume aumente. Vamos tirar, por exemplo, a água. O gelo é a água quando se contrai e forma um bloco de gelo. A água líquida, ela se expande um pouco. E gás está disperso no meio ambiente. O gás, ele não tem uma forma. Então, quanto mais quente, mais agitados os átomos e mais eles ocupam espaço no meio que eles estão. Então, o volume de um líquido, a pressão de um gás. Você sabia que na botija de gás, o gás, na verdade, ele é no formato gasoso. Quando você liga o fogão, da botija de gás, sai gás na forma de vapor. Mas quando você pega a botija de gás e dá uma leve balançada, você percebe que tem líquido lá dentro. Por quê? As empresas de gás, distribuidoras, quando colocam o gás na botija, colocam o gás com uma pressão tão alta, que o gás é comprimido e ele chega a voltar à sua forma líquida. Então é por isso que dentro da botija de gás você balança e percebe que tem líquido dentro. Mas, no entanto, quando você abre a botija de gás, ela sai no formato de vapor, de gás. Por quê? Porque na temperatura ambiente, o líquido ele se transforma em gás. Esse tipo de produto ele sai na forma gasosa. Quando a empresa coloca dentro da botija, a pressão é tão grande que existe a transformação da forma gasosa para a forma líquida. Então, a pressão de um gás e a cor. Você já deve ter notado que a lâmpada, quando você acende, ela encandece os filamentos e ele fica vermelho. Por quê? É o calor. A resistência de um chuveiro também fica vermelho. Tem muitos objetos que mudam a sua cor de acordo com a temperatura. Então tá aqui uns exemplos. A barra metálica aumenta o seu comprimento, o líquido aumenta o seu volume, o gás
de acordo com a pressão aumenta, ele aumenta de volume, a cor altera de alguns objetos, para nós entendermos essa questão da temperatura. Novamente, eu volto aqui a falar do mercúrio. Olha só, o termômetro. Em vermelho aqui é o mercúrio. Se eu segurar esse termômetro, essa barrinha ela vai subir e vai indicar qual a temperatura do meu corpo, se eu estiver segurando aqui. Essa parte do termômetro onde nós colocamos no nosso corpo se chama bulbo. Aqui é o estrangulamento ou estrangulador, é a parte lá que define a questão que faz o termômetro funcionar. É muito importante esse estrangulamento para poder regular a forma que o mercúrio se comporta dentro do termômetro. O mercúrio, que é a parte vermelha, capilar, que é essa parte aqui do termômetro. Agora, você já se perguntou o que significa mmHg? Significa milímetro de mercúrio. Nós trabalhamos com mercúrio com essa unidade, 20 milímetros de mercúrio. É uma unidade para a gente poder trabalhar a pressão ou a dilatação térmica dentro do termômetro. É essa forma aqui que nós entendemos, através de milímetros de mercúrio. É muito trabalhado em relação à pressão atmosférica, trabalhamos com ATM. Quando trabalhamos com mercúrio, é mmHg, que significa milímetros de mercúrio. E por fim, da aula de hoje, escalas termométricas. Aqui no Brasil, nós conhecemos a escala Celsius. É a principal unidade que nós trabalhamos. E sabemos que o zero na escala Celsius, ou seja, 0 graus Celsius, para baixo, é o ponto onde a água se torna gelo. Então, do 0 graus Celsius para baixo, para as temperaturas negativas, a temperatura Celsius, a água está na forma de gelo. Quando passa de 0 graus Celsius e sobe, está entre o intervalo de 1 grau Celsius até 99 graus Celsius, nesse intervalo, a água está na sua forma líquida. E quando a água alcança os 100 graus Celsius, a água começa a se transformar em vapor, ela evapora. Entenda uma coisa, a água evapora a 100 graus Celsius, o álcool ele evapora bem antes. Então depende muito do líquido e do material que está sendo aquecido. Cada tipo de líquido tem uma temperatura específica para o seu aumento. Isso aí vamos estudar mais para frente. A escala Kelvin é o que nós conhecemos como a escala absoluta. Por quê? Kelvin, principalmente nos Estados Unidos, em alguns lugares, trabalha com essa unidade de medida de temperatura. A escala Kelvin, 373, equivale a água evapora a 100 graus Celsius, que equivale na escala 373 em Kelvin. A água está em forma de gelo a 0 graus Celsius, que equivale à escala 273 em Kelvin. Kelvin é conhecido como escala absoluta porque esse cientista ele estudou uma forma de descobrir em qual temperatura as moléculas estariam tão lentas que elas estariam praticamente paradas. Qual seria o zero absoluto? Kelvin ele estima que a temperatura que seria o zero absoluto, ou seja, onde os átomos não estão se mexendo praticamente, equivaleria na escala Celsius a menos 273 graus Celsius. Atualmente, essa temperatura ela é inatingível, ela é impossível de ser alcançada, mas acredita-se, teoricamente, de acordo com a escala Kelvin, que nesta temperatura os átomos eles praticamente não se mexem. Seria o zero absoluto, onde não haveria movimento de átomos, moléculas, é o que diz o estudo. Então, Kelvin é uma outra escala utilizada para medir temperatura. E uma outra escala conhecida
que são utilizadas muito em países de língua inglesa é a Fahrenheit. É escrito Fahrenheit, mas nós pronunciamos Fahrenheit. Pelo menos eu aprendi assim, Fahrenheit. Essa é uma outra escala termométrica. Então, o que nós vamos trabalhar nas próximas aulas? Em relação à termometria, vamos entender como que se trabalha com a escala Celsius, Kelvin e Fahrenheit. No Brasil, trabalhamos com a escala Celsius. Em países de língua inglesa, a Fahrenheit. Tem lugares que trabalham com a escala Kelvin. Se aqui no Brasil está, exemplo, 32 graus Celsius, se eu transformar 32 graus Celsius para a escala Kelvin, isso vai equivaler a que temperatura? Se eu converter isso para Fahrenheit, vai equivaler a que temperatura? Então, nos próximos vídeos, vamos estar trabalhando um pouco a fundo essa questão das escalas termométricas. Eu espero que todo esse conteúdo tenha sido claro, tenha sido fácil de entender. Tá certo que eu falei muito a questão de temperatura, eu dei muitos pontos de vista, mas eu acho que não é uma coisa difícil, porque está no nosso dia a dia. Nós vemos isso na cozinha, no fogão, na geladeira, em um objeto quente. Quando você pratica um exercício, você sua de calor. Então é uma coisa que está no nosso dia a dia. Eu acredito que não seja uma coisa tão complicada. Mas, se quiser deixar nos comentários aí o que você achou dessa aula, eu agradeço muito. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve. E obrigado aí pela participação e ter assistido esse vídeo até o final. Um grande abraço e bons estudos.